Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 8 e 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Muito bem, acabamos de ouvir o texto do Evangelho de João, que, assim como na semana passada, no Evangelho de Marcos, nos apresenta a figura de João Batista. E João Batista, através do seu testemunho, através de tudo aquilo que ele realizou, vindo preparar o caminho do Senhor, preparar a vinda do Messias, nos mostra que é através da humildade, através do serviço, que nós podemos reconhecer Jesus no meio de nós e que nós podemos de verdade aplainar o caminho do Senhor, aplainar nesse mundo bastante conturbado e muitas vezes começando a aplainar o caminho do Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na comunidade, no trabalho onde nós estamos, em todos os lugares da sociedade. Mas qual é a principal atitude de João que nós devemos imitar para que, sobretudo nesse tempo agora do Advento, possamos estar bem preparados, acolhendo Jesus definitivamente na nossa vida e, mais do que nunca, perceber aquilo que diz aqui no texto do Evangelho de hoje, João dizendo: ele está no meio de vocês e vocês não o conheceis. Ele está aqui, mas vocês não conseguem enxergar. E olha só o que acontece com o João. Primeiramente, pessoas foram até ele, mandadas pelos fariseus, sacerdotes e levitas, que foram até João. Essas pessoas, sacerdotes e levitas, eram quem trabalhavam no templo, e aí a gente pode imaginar pessoas que teriam um contato mais íntimo com Deus, de trabalharem dentro da casa de Deus. Eles vão até João perguntando 3 vezes: quem és tu? Será que você não é Elias, aquele que deveria vir antes do Messias? Ou será que você não é o Messias, você mesmo? Será que você não é o profeta que deveria vir, já que lá no Antigo Testamento, antes da morte de Moisés, se dizia que um profeta, assim como Moisés, do mesmo jeito de Moisés, deveria aparecer antes que o Messias estivesse no meio de nós? E veja bem, João Batista ele era reconhecido em toda a região. Muitas pessoas iam até ele para receber esse batismo, esse rito com água para a remissão dos pecados. Não custaria nada para ele dizer: pode ser que eu seja o Messias,
Pode ser que eu seja esse profeta, pode ser que eu seja realmente Elias que retornou, mas em todas as vezes que perguntaram para ele, você é? Ele diz não. Ele recusa o título de Messias, ele diz exatamente quem ele não é, primeiramente, ou seja, ele se esvazia completamente de tudo quanto é tipo de título, ele se esvazia completamente da visão que o próprio povo, que as pessoas mesmo tinham dele. É muito diferente daquilo que no meio de nós nascemos, crescemos com uma mentalidade de que precisamos a todo custo ganhar títulos. Quantas e quantas pessoas fazem de tudo para ter a abreviação ali antes do nome? Quantas e quantas pessoas buscam o poder de uma maneira desenfreada? É aquela velha frase que muita gente diz na sociedade, não é só no Brasil não. Quando acontece alguma coisa, a pessoa sempre diz, você sabe com quem está falando? Então, aliás, quando a gente vê, por exemplo, nas empresas, em qualquer lugar, se pesquisando, se buscando dentro de um currículo vitae, quando a pessoa prepara um currículo vitae para buscar um emprego, quantas e quantas pessoas exageram, colocam coisas ali que nunca fez, coisas que jamais aconteceria na vida dele, se exaltando, colocando coisas absurdas. Veja bem, o ser humano parece que tem essa pretensão sempre, de buscar ser aquilo que não é. E pior ainda, quantas e quantas pessoas no mundo de hoje, na sociedade em que nós vivemos, de valores tão invertidos, quantas e quantas pessoas procuram ser melhor do que os outros a qualquer custo, pisando, passando por cima, tentando a fama. A gente vê nas redes sociais coisas absurdas que pessoas fazem para ter um minutinho de fama, para ter aquele minutinho de reconhecimento, que todos possam ver e tudo mais. Em outras palavras, enquanto o ser humano estiver o tempo todo buscando glória, buscando poder, buscando títulos, querendo passar por cima de tudo e de todos, buscando ser muitas vezes aquilo que ele não é, será impossível de reconhecer Jesus no meio de nós, assim como aconteceu na época de João Batista. E aliás, não é por acaso que o texto aqui do Evangelho vai dizer: aqueles que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles eram os detentores da palavra, da religião da época. Podemos dizer que eles sabiam tudo a respeito das Sagradas Escrituras, sabiam tudo da presença do Messias, do momento em que o Messias deveria chegar, mas não conseguiam enxergar ou ver o Jesus ali no meio deles. Por quê? Porque o comportamento deles era um comportamento completamente diferente do comportamento de João Batista, que se esvaziou, se humilhou, se rebaixou. Aliás, ele mesmo diz: eu não sou nem digno de desamarrar as suas sandálias, para poder acolher, para poder reconhecer e mais ainda, para poder anunciar a presença de Jesus, a presença do Cristo, do ungido, do Messias no meio do povo, que veio trazer a salvação. A atitude de João Batista, a gente poderia dizer que não é uma atitude única, ou no sentido de que ele é o primeiro a realizar esse ato, mostrando que é só assim que podemos acolher Deus no meio de nós e servir a Deus. Se a gente olhasse e lembrasse um pouquinho lá no Antigo Testamento, as atitudes de outros dois personagens, que é bastante semelhante ao que João Batista nos mostra aqui nesse texto. Por exemplo, lá no livro do Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés e fala assim para Moisés: Moisés, você vai lá falar com o faraó, você vai libertar o meu povo, é você que eu escolhi para ter e realizar essa missão. O que Moisés vai responder para Deus? Senhor, eu vou fazer isso como? Quem sou eu? Eu não sou nada. Quem sou eu para poder realizar um ato como esse, uma missão tão importante como essa? Eu sou uma simples pessoa, eu não sou nada, não tem como. E Deus vai dizer para Moisés: eu estarei contigo. Um outro personagem também, o grande profeta Jeremias,
Quando ali naquele texto da sua vocação, eu te escolhi para levar a minha palavra entre as nações, eu te escolhi para fazer isso, fazer aquilo, o que o Jeremias vai dizer? Mas Senhor, eu sou praticamente uma criança ainda, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não posso sozinho, eu não tenho a capacidade para isso. Ou seja, tanto Moisés como Jeremias diante de Deus, da presença de Deus, eles se esvaziam completamente para poder cumprir a sua missão. Aqui, João Batista, ele poderia muito bem ter aproveitado da situação, dito aquilo que ele não era, ou até se engrandecer na frente das pessoas. Não, ele vai se esvaziar completamente, vai dizer, não, eu não sou. E aí vem aquela questão, mas então, quem você é, afinal? Se você não é nem Elias, nem o profeta, e muito menos o Cristo, o Messias, quem você é? E olha só a resposta, mais uma vez, de João Batista nos ensinando como ser servidor de Deus nesse mundo, como anunciar, como preparar o caminho do Senhor. João Batista vai responder, eu sou a voz que grita no deserto, simplesmente a voz. Interessante porque no prólogo do Evangelho de João vai dizer assim, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ora, quando João diz, eu sou a voz, o que ele quer dizer? É só a gente pensar no que significa a voz. O que é a voz? A voz, como agora neste momento que eu estou falando, ela sai aqui de dentro de mim, ela anuncia um conteúdo, mas ao mesmo tempo ela desaparece. A voz não é aquilo que, vamos dizer, vai ficar eternamente ali, não. O que fica é o conteúdo, o que fica é a palavra. Quando João diz, eu sou simplesmente a voz, ele está dizendo, eu simplesmente anuncio aquilo que é importante, eu simplesmente mostro a verdadeira palavra que está no meio de vós e que vocês não reconhecem, mas eu sou simplesmente uma voz. A voz, a partir do momento que sai da boca, acabou, ela já não existe mais. Isso é interessante porque no mundo em que nós vivemos, nós somos capazes de escutar tantas vozes, nós somos capazes de tanto barulho, nós somos capazes de tantas coisas ali que ficam na nossa cabeça, que ficam no nosso imaginário, que vão o tempo todo falando, e a gente não consegue ouvir nenhuma coisa nem outra, muito menos ouvir a palavra, ouvir a verdadeira palavra que é Jesus Cristo, ouvir a verdadeira palavra que é o próprio Deus no meio de nós que se encarnou. Então a pergunta que nós deveríamos fazer é qual tipo de voz, ou quais são as vozes que me atraem? Será que eu não estou sendo atraído por tantas vozes que me diz isso, me diz aquilo, e que por causa disso eu não consigo, assim como acontecia com os fariseus, assim como acontecia com muita gente na época de João Batista, que não conhecia reconhecer a presença do Cristo no meio deles? Será que eu não estou dando ouvidos a tantas outras coisas que me impedem de escutar? Outra coisa que a gente deve se perguntar, eu no mundo de hoje, como que eu posso me tornar uma voz? Como que eu posso levar essa mensagem da presença de Jesus no meio de nós, através do testemunho, assim como fez João Batista, no lugar onde eu vivo, na minha família, na minha comunidade, no meu trabalho? E só para finalizar, o texto do Evangelho de hoje, se a gente fosse resumir numa frase para nós cristãos, sobretudo nesse tempo de preparação, nesse tempo de espera, tempo do advento, a gente poderia dizer o seguinte: a libertação só começa quando, com toda honestidade e com toda sinceridade, nós podemos reconhecer aquilo que nós não somos. Então, através da humildade, através do serviço, através da simplicidade, procuremos ouvir a voz de Deus no nosso coração, a voz do testemunho de João Batista e do testemunho de tantos outros que vieram depois dele, dos santos da igreja, de pessoas que até hoje estão no nosso meio e que, graças a Deus, conseguem dar o testemunho vivo e real da presença de Jesus, e pedir sempre
a graça de Deus para que nós, na nossa fragilidade, na nossa humanidade, possamos também nos esvaziarmos de nós mesmos, deixar a busca da glória, a busca do poder, a busca dos títulos, a busca de tantas outras coisas, para poder, na simplicidade, anunciar a presença de Jesus no mundo e, mais do que anunciar, testemunhar que Ele vive no meio de nós e quer que nós também estejamos ou experimentemos essa vida no nosso coração, essa vida no nosso cotidiano. Que Deus abençoe a cada um de nós, que abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.